Apresentação: Jean Val Elan. Jesus, quando aqui esteve, escolheu 12 apóstolos. Estranhamente, ele escolheu 11 dos 12 da região que na Palestina era tida como sendo a região de onde não podia sair nada de bom. Escolheu 11 apóstolos da região mais pobre, menos culta, em que as pessoas viviam em condições humilíssimas, em termos de possibilidade existencial, que era a região da Galileia. Homens simples que trabalhavam nas suas lavouras de sobreexistência ou na pesca, ou em profissões também simples, como daquela época, como carpintaria ou coisa parecida. E a região rica da Palestina, de onde os notáveis, normalmente, do povo de Israel saíam, os notáveis do povo judeu nasciam normalmente nessa região riquíssima, que era a Judeia. E foi exatamente onde Jesus escolheu um dos seus 12 apóstolos. Ele escolheu 11 homens simples, sem grandes condições intelectuais, e escolheu alguém extremamente brilhante em termos de intelectualidade, de conhecimento, que foi Judas. Só por isso, Judas nunca foi simpaticamente aceito pelos outros 11 apóstolos galileus. Ninguém gostava dele. Ninguém entendia como é que Jesus tinha ido buscar de tão longe alguém tão chato. Se por chato entendermos alguém tão diferente da média do grupo dos apóstolos. E o pior, alguém que de fato era muito mais preparado que os outros. Tanto é que Jesus delegou a Judas o papel de, entre aspas, tesoureiro do grupo. Delegou a Judas exatamente o papel de ser aquele que, porque ele sabia ler diversos idiomas, sabia, o seu espírito sempre foi poliglota, que é uma capacidade fantástica que ele tem. E então, com muita dificuldade, Judas foi tentando se fazer mais um do grupo dos apóstolos. Mas era exatamente o fermento do amor de Jesus que unia aqueles homens, que mesmo sendo pequenos e simples, eram gigantes, pois se agigantaram diante do fato de estarem convivendo com um ser singular. Porque imaginem o que é, cada um de nós aqui, de repente começar a conviver com um homem ou com uma mulher que anda sobre as águas, que ressuscita mortos, que transforma pedras em pães, água em vinho, cura leprosos, que desaparece quando quer, que basta olhar assim para a gente, já nos orienta, já nos ajuda no que pode ser dito. Nós simplesmente começamos a endeusar uma pessoa desse tipo. E os apóstolos, óbvio, endeusaram Jesus, porque ninguém contava para eles, eles viam, eles percebiam. E isso era muito forte entre eles, era o que os unia. Tudo mais era divisão, porque cada um deles esperava que Jesus agisse dessa ou daquela forma, como cada família de cada um dos apóstolos também queria que Jesus, em vez de Judas, colocasse Tiago ou João para ser o chefe. Era aquela eterna novela das nossas imperfeições humanas lidando com um homem singular como Jesus. O povo judeu foi um povo que sempre foi oprimido por potências estrangeiras. Havia uma verdadeira febre no povo judeu e nós não podemos culpar Judas, porque a história do povo judeu é muito complicada. Os hebreus nasceram por volta do ano 1800 como descendência, antes de Cristo, como descendência de Abraão, no nordeste da Mesopotâmia, de Abraão, que fez um pacto com a entidade que disse que dele nasceriam muitas nações se ele louvasse a um só Deus. E assim Isaac, Jacó e os filhos de Jacó atraiçoaram um dos seus irmãos, que era José, que foi vendido como sendo um escravo para o Egito.
E lá chegando, José se transforma em homem de predileção do faraó, de um dos ministros do Estado, transforma-se em ministro do Estado. Nessa época, os hebreus começam a enfrentar uma seca muito forte no nordeste da Mesopotâmia, vão para o Egito pedir guarida, José os reconhece, os perdoa e convida todas as tribos para ali ficarem. Morre José, morre o faraó, amigo dele, com o tempo os hebreus de convidados se transformam em escravos. Quando eles se transformam em escravos, diante do poderio egípcio, a veia profética do povo hebreu, que ainda não era chamado de povo judeu nessa época, começa a anunciar que haveria de nascer um Messias entre eles, que os libertaria daquela situação. Moisés, quando aparece e liberta o povo hebreu do cativeiro egípcio, foi tido como esse Messias. Só que o Messias, que a espiritualidade anunciava através da profecia, não era um Messias político, era uma autoridade celeste que iria nascer no seio do povo hebreu para redimir e ajudar toda a humanidade. Mas os hebreus, desesperados, transformavam essa profecia em algo político. E assim foi que Moisés libertou as tribos de Israel. Essas tribos, então, eram separadas, começam a caminhar pelos desertos da terra, daquela região da terra, e os povos nômades que existiam naqueles desertos começavam a atacar as tribos. E já foi uma confusão grande para que aquelas 12 tribos se unificassem, criassem um só exército para melhor se defender dos invasores, pois que cada tribo queria ser aquela que chefiaria o povo de Israel. Então, quando Saul, em 1022, se transforma no primeiro rei dessas 12 tribos, Saul também foi tido como tal Messias que o povo hebreu esperava. Então, de Saul nasce Davi, nasce Salomão. Quando o filho de Salomão, chamado Roboão, tentou ser nomeado imperador ou rei dos hebreus em 922 a.C., aí algumas tribos não aceitaram. Então, houve uma cisão. 10 tribos formaram o reino do Israel, o reino do norte, e as 2 tribos do sul formaram o reino de Judá. Quando essas tribos se separaram, profetas nos dois reinos começaram a dizer que haveria de surgir um Messias que um dia unificaria essas tribos. De 922 a 722 a.C., esses 2 reinos de hebreus foram atacados pelos assírios. Em 722, as 10 tribos do norte, que formavam o reino de Israel, não suportaram o assédio dos assírios e foram vencidas. Como o Império Assírio era o maior império que existia na época, essas 10 tribos se miscigenaram no seio do Império Assírio e se transformaram no que hoje historicamente é considerado nas 10 tribos perdidas de Israel. Para aí a história toda iniciada com Abraão, pois somente restam agora as 2 tribos que formavam o reino de Judá. E daí surgiu a expressão judeu. E foi essas 2 tribos que conseguiram sobreviver até o ano 586 a.C., quando Nabucodonosor conseguiu dominar o reino de Judá e levou os judeus como cativeiros para a Babilônia. Quando lá estavam escravizados na Babilônia, novamente a veia profética do povo judeu começou a ser utilizada para avisar que o tal Messias ainda estava por surgir, para libertar o povo judeu. Quando Ciro, rei dos persas, que nem judeu era, em 532 a.C., dominou a Babilônia e libertou os judeus que quisessem voltar para a Palestina, quando Ciro fez isso, ele foi tido como tal Messias, e nem era judeu. E assim os judeus voltam para a Palestina e passam durante 2 séculos a pagar impostos ao Estado, aos persas. Então, os judeus ficaram como uma espécie de Estado vassalo da Pérsia, até que em 322 a.C., Alexandre Magno domina tudo aquilo ali. Novamente, os judeus são escravizados. Conseguem criar algumas rebeliões, mas em 68 a.C., o Império Romano domina a Palestina e os judeus começam a ser escravos do Império Romano. E durante todo esse período, os profetas do povo judeu diziam: vai surgir um Messias que libertará o povo judeu dessa opressão. Nasce Jesus. Quando Jesus começa a apresentar poderes espetaculares, todos os seus apóstolos disseram: este é o homem. Só que nenhum deles, e nem Maria, mãe de Jesus, conseguia pensar, formular um pensamento de que
o Messias que historicamente veio sendo anunciado em todo período da história do povo hebreu, não era um Messias lutador, um rei guerreiro. Mas todos eles, os judeus daquela época, achavam que era um rei guerreiro. E Judas, quando pôs os olhos em Jesus e viu os poderes de Jesus, disse, está aí, o melhor rei que a humanidade pode ter. E não tenhamos dúvida que ele estava certo. Jesus era só amor. E Judas sabia disso. Jesus era alguém que se podia confiar. Judas sabia disso. Jesus tinha poderes que nenhum homem tinha. Judas sabia disso. Então, Judas, dentro dos conceitos a que ele estava acostumado, por ser o maior estudioso das questões judaicas da época, então Judas pôs os olhos em Jesus e disse, esse é o homem. E ficou o tempo todo, mestre, quando assumirás o teu messianato? E Jesus, que bastava olhar assim para a gente, percebia na nossa intimidade as nossas reais formulações mentais e formulações de sentimentos, as nossas reais intenções, Jesus dizia, Judas, eu não sou esse aí que você espera. Aí Judas dava um sorriso de superioridade e pensava consigo mesmo, ele está só criando um tempo. Aí Jesus, que percebia as emanações fluídicas, dizia, Judas, cuidado. Cuidado para que você não se torne motivo de desdita para ti e para mim. Ok, Jesus? Aí saía crente que Jesus estava só. Judas foi o único dos 12 apóstolos, e isso é fundamental que nós entendamos, que frequentou o Sinédrio judaico. O Sinédrio judaico, por ser o povo judeu um povo espalhado em toda a terra, e mesmo Jerusalém sendo dominada pelos romanos, o Sinédrio de Jerusalém era uma espécie de palácio de governo, universidade do povo judeu, para o qual as melhores cabeças do povo judeu eram enviadas. Cada partido político dos judeus tinha seus representantes no Sinédrio, os saduceus, os fariseus. Era assim a sociedade judaica. E Judas foi o único apóstolo que, por ser brilhante, estudara no Sinédrio. Então, quando ele encontrou Jesus, ele voltou para o Sinédrio, de vez em quando, e dizia, olha, eu descobri o Messias. Como ele era alguém respeitado pelos seus mestres, eles começaram a dizer, ok, Judas, ficamos no aguardo. Quando Jesus começou a criticar os fariseus e saduceus do Sinédrio, mesmo dizendo que eles mais pareciam sepulcros caiados, que eram aparentemente belos por fora, mas podres por dentro, porque exigiam do povo que nem eles mesmos podiam fazer, quando Jesus começou a, de fato, colocar as suas ponderações filosóficas no âmbito da política do povo judeu, esses doutores da lei começaram a se chatear com Jesus e chamaram Judas e disseram, olha, ou você cala a boca desse cara, ou nós vamos calar. Não, mas ele é o Messias que nós esperamos, eu sei que ele é o Messias. Então, esses doutores da lei começaram a pressionar Judas, dando um tempo, um prazo, para que Judas ou convencesse Jesus de uma vez por todas a ser o tal rei, ou deixasse que o Sinédrio atuasse para calar a boca de Jesus. Porque Jesus, por essa época, começou a ser muito popular. As pessoas começavam a ver os poderes que ele tinha, a verdade que dele emanava, e começavam a desprezar e a desobedecer os membros do Sinédrio. E Judas foi quem ficou imprensado por essa situação. Mas Judas não agia só por amor a Jesus, ele agia também com interesses próprios. Porque o grande plano dele era ver Jesus como rei, mas ele, Judas, queria ser o primeiro-ministro desse reino. Porque ele era o primeiro-ministro de Jesus junto aos apóstolos. E qualquer missão complicada, quem resolvia era Judas. Jesus percebia isso e disse, Judas, pare. E Judas, mas mestre, e Jesus, Judas, pare. Não é, eu já disse a você. Mas você é rei, tá, eu sou, já que não tem outra palavra, tudo bem, eu sou. Mas meu reino não é deste mundo. Meu reino é de outro mundo, Judas. Mas, mestre, toma da espada. E ele diz, mas como é que eu com espada na mão posso semear o amor? Se minha missão é tentar despertar em cada ser humano, para que ele se perceba filho de um pai cósmico, e assim irmão de todos que vivem na terra, e que nós devemos amar até os inimigos, porque não tem sentido não amar alguém que é da nossa família.
Como é que, se minha mensagem é essa, eu posso pegar de uma espada para tentar fazer com que as pessoas percebam? E Judas foi alimentando nele algum tipo de desespero, que quando chegou a ponto de transbordar, e quando os doutores do Sinédrio chamaram Judas, e quando Jesus entrou em Jerusalém, montado num burrico, no domingo de Páscoa, aclamado como Messias, os doutores da lei foram ao delírio de raiva e chamaram Judas e disseram: ou você resolve a situação, ou vocês não saem daqui vivos. A gente vai resolver. Então Judas estava desesperadamente pressionado pelo sinédrio judaico naqueles dias de Jerusalém. E Jesus, que bastava olhar para Judas, sabia dos fatos ao seu redor, sabia disso. E Judas insistiu, feito um louco, para que Jesus se assumisse como Messias. E Judas pensou que, pelo fato de Jesus ter entrado no burrico, ou seja, num filho de uma jumenta, cumprindo a profecia de Zacarias, no seu artigo, capítulo 9, versículo 9 das profecias da antiguidade, em que o Messias um dia entraria em Jerusalém montado num filho de uma jumenta. Quando Judas viu que Jesus fez isso, disse: é agora. E foi para cima de Jesus. Encheu o saco de Jesus. Quando ele estava prestes a criar uma alternativa para as suas ambições, e isso se deu exatamente na chamada última ceia. Quando Jesus percebeu que Judas ia sair dali, porque o prazo dele se encerrava naquele dia, devido à festa pascal, que iria ser no sábado, e foi o prazo que os doutores da lei deram para ele. Quando ele percebeu que era inevitável, ele pensou: vou anunciar aos apóstolos que eu vou ser traído. E teve uma hora que ele disse: Judas, já que é inevitável, faça logo o que você quer fazer. Judas levantou-se certo, dentro da loucura que ele criou na sua própria concepção de ideias, ele levantou-se certo que Jesus estava dizendo: Judas, faça o seu plano, que na hora H eu mostro quem eu sou. Então Judas imaginou que, em colocando Jesus numa situação limite de pressão, ele iria virar, entre aspas, o rei que Judas sabia que ele podia ser. E Jesus sabia que, por ele ser, Jesus, incapaz de fazer o mal, era inevitável. Então Judas foi ao sinédrio, disse para os doutores da lei: fiquem tranquilos que o nosso homem agora vem por bem ou por mal, aquela goga que todo ser humano conta. E foi assim que Jesus foi preso, no horto de Getsemane. Judas chegou lá com os soldados, não romanos, mas judeus do sinédrio, e deu um beijo em Jesus. E Jesus ficou só olhando para ele. Quando Judas viu que os soldados pegaram Jesus para levar preso e Jesus não fez nada, Judas começou a enlouquecer. Quando Pedro viu que Jesus ia ser preso e tirou da espada para se proteger e cortou a orelha de um soldado, e Jesus usou o poder dele para curar a orelha do soldado, e fez e olhou para Judas, que Judas viu que ele estava usando o poder dele não para escapar, mas para ajudar um soldado que veio lhe prender. Ele percebeu que Jesus nunca tinha mentido para ele, que Jesus jamais seria o tal rei que eles esperavam. Ali ele saiu desesperado para desfazer todo o conjunto de mal-entendidos junto aos doutores da lei do sinédrio. Quando ela chegou e começou a encher o saco dos doutores da lei, foi as tais 30 moedas que jogaram para ele, que equivocadamente a tradição religiosa insiste em dizer que Judas traiu Jesus por 30 dinheiros. Um absurdo. É um desconhecimento histórico. Do jeito que hoje em dia os governos dão comendas, medalhas de honra ao mérito para as pessoas que prestam relevantes serviços. Tem a medalha Cruzeiro do Sul, que o governo do Estado dá para quem acha que deve dar. Presidentes recebem títulos de doutor honoris causa de universidade tal e qual. O sinédrio judaico dava comenda de 30 moedas a quem prestava relevantes serviços à causa judaica. E era um privilégio e mesmo era um prêmio Nobel entre os judeus receber essa comenda. Como Judas era alguém muito orgulhoso, a única forma que um certo doutor da lei que estava de plantão naquela noite se livrou dele foi: rapaz, pega essa tua comenda e suma daqui, e jogou as moedas em cima dele. E mandou Judas sair dali, mandou os soldados afastarem Judas.
foi quando Judas percebeu a besteira que tinha feito e percebeu que Jesus avisara o tempo todo a ele: Judas, cuidado, cuidado para que as suas ambições não se transformem em desdita tanto para ti quanto para mim. E foi essa traição de Judas para Jesus. Quando Judas percebeu que Jesus inevitavelmente ia ser crucificado, num ato de desespero, tirou a própria vida. Seu espírito saiu daquela vida em péssimas condições, mas como é um espírito com compartimentos d'alma, com riqueza muito acima, não posso dizer, mas acima da média humana, ele purgou em algumas vidas rapidamente o que ele havia feito, porque ele não fez nada demais. Pecados piores com Jesus, outros de nós cometeram, e outros apóstolos também cometeram, só que não há registro histórico disso. Judas deu azar. Fizeram coisa pior com Jesus. Isso o mundo não sabe, mas as leis dos anais da espiritualidade sabem. Então o espírito de Judas logo se recompôs e começou a buscar a tranquilidade e a paz da sua própria consciência, o que até hoje faz. Porém, tem seus limites no campo do orgulho, da percepção singular que sua alma de fato tem, e nós devemos observar que a espiritualidade informou que nos últimos tempos apenas 2 dos 12 apóstolos continuavam encarnando regularmente na Terra. João, ou seja, o espírito de João Evangelista, pois Jesus pediu que ele continuasse encarnando, e o outro, não a pedido de Jesus, mas por necessidade kármica, que é o espírito de Judas. Os outros 10, na medida que foram morrendo, Jesus cumpriu com eles a promessa que havia feito, que os levaria para o seu reino, mas que retornariam com ele quando de sua segunda vinda ao mundo. Assim, 10 dos 12 apóstolos estão, hoje em dia, na posição de seres extraterrestres, pelo simples fato de terem saído, após as suas vidas como apóstolos, do contexto terreno e começado e se introduzido em realidades transitórias de outros mundos, e quem vive em qualquer canto que não é a Terra, a gente chama de ET, então por isso a gente está chamando eles de extraterrestres. E 2 dos 12 apóstolos, os seus espíritos continuaram a encarnar na Terra. Um deles está encarnado, o outro, João Evangelista, desencarnou há pouco tempo, que era Chico Xavier, pelas informações que temos da espiritualidade. Não podemos comentar mais do que isso, pois seria ferir certos preceitos de uma ética espiritual que não podemos, e até mesmo que também não fomos informados de coisa alguma mais. Você ouviu Conversas sobre a Espiritualidade. Temas apresentados nas reuniões do Grupo Atlan.